Boa noite, amados. Graça e paz a todos mais uma vez. Como é bom, como é maravilhoso nós pudermos fazer esse momento de louvor, onde nós cantamos e exaltamos o nome santo do Senhor. Podemos exaltá-lo através do louvor, e o louvor é uma parte importante do culto, pois nós sabemos que através dos louvores nós também conseguimos aprendermos teologia. Quando o louvor ele é centrado na palavra de Deus, quando o louvor ele é carregado de teologia, de uma boa teologia, nós aprendemos o Evangelho e nós cantamos e exaltamos a Deus, e como isso é bom para nós. Na noite de hoje nós vamos dar continuidade à carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos. Como nós já estamos algum tempo já meditando sobre a carta de Romanos, nós estamos no capítulo 7, do versículo 14 e 15. Nós meditamos no versículo 14 algumas vezes, e hoje nós vamos então ao versículo 15, pois, como nós falamos, é importante nós termos essa base para podermos chegar a uma compreensão melhor da palavra de Deus e ter calma e analisarmos cada frase, cada palavra, cada intenção do autor. Isso nos traz convicções importantes, convicções para a nossa caminhada na fé, para a nossa fé, e hoje não será diferente. Nós iremos caminhar mais um pouquinho na palavra do Senhor. Como é bom estarmos aqui reunidos em torno da palavra de Deus e do seu santo evangelho, para juntos podermos meditar e ter um crescimento na fé, e também uma base firme, sólida, onde podemos descansar. E como isso, para nós, é um privilégio, nós sempre agradecemos a Deus por ter esse privilégio de podermos meditar no seu santo evangelho, de podermos desfrutar do santo evangelho de Deus, e hoje, de uma maneira mais madura, poder olhar o evangelho e entender essa boa notícia. Essa boa notícia que veio até nós, que nos deu vida, que mudou completamente o nosso ser. Amados, nós ficamos cerca de 4 a 3 cultos olhando o versículo 14. Por quê? Porque é muito importante entendermos cada expressão, cada palavra, para que possamos avançar dentro da carta, para podermos assim então prosseguir com segurança para os versículos que vêm a seguir. E hoje, amados, iremos ler o versículo 14 e o 15 e nos atentar então para a porção que está nos reservada essa noite. A continuação do texto que vamos ler é Romanos capítulo 7, como nós falamos, versículo 14 e 15, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, amados, aqui está os 2 versículos, e vamos olhar para o versículo 15 nessa noite. O versículo 15 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Amados, como nós falamos,
A palavra de Deus, ela tem um contexto e nós nunca podemos ignorar isso. Então aqui estamos, nessa noite, diante do versículo 15, porque ele nos ajudará a ver este ponto mais claramente. No versículo 15, amados, como indiquei na análise geral, o apóstolo Paulo vai descrever o tipo de vida vivida pela pessoa ao qual está descrita no versículo 14. Ele diz: porque, notem a continuação, o que faço não aprovo. Eu que sou carnal, vendido sobre o pecado. Isso é verdade a meu respeito? Isso é verdade ao nosso respeito? Eu faço o que não aprovo? E na verdade, mais, ele diz: o que quero, isso não faço. O que aborreço, isso faço. Notem, amados, bem a descrição deste homem que Paulo está descrevendo. E observem, mais uma vez, que o apóstolo Paulo não está descrevendo apenas uma parte dele. O apóstolo Paulo não está descrevendo apenas uma parte do homem. Não, ele está descrevendo o homem completo, o homem em toto. Por isso é importante, amados, nós termos essa descrição em mente. O apóstolo Paulo, ele está falando de uma pessoa completa. Ele não está falando em partes da pessoa, mas ele está falando de um homem completo. Ele não está descrevendo só a parte pecaminosa deste homem. Não, ele não está fazendo isso, porque não pode dizer que a parte pecaminosa desse homem deseja cumprir a lei. Mas ele diz: o que faço não aprovo, pois o que quero, isso faço, mas o que aborreço, isso faço. Ele está falando da pessoa completa. E como eu disse, amados, a palavra conectiva, porque, certamente prova e estabelece o fato, o qual nós estamos observando. Uma coisa interessante aqui é notar que aqueles que adotam a ideia de que é o homem regenerado, que está sobre consideração aqui, procuram diluir essa declaração, a qual acabamos de olhar. É evidente que eles precisam fazer isso. Daí, o que eles dizem é o seguinte: claro, o apóstolo Paulo era um homem muito veemente, um homem dotado de emoções vigorosas. E uma vez ou outra, ele se deixa levar e usa hipérboles, e ele exagera. E é o que está fazendo nesta passagem. É o que eles dizem. Ele não é tão mau quanto diz, continuam eles. Ele faz uma declaração um tanto rude, porém, realmente não quer dizer que há verdade a respeito do homem. Permitam-me citar um deles, que diz o seguinte, amados: o que está sendo expresso aqui é a profunda tristeza do apóstolo Paulo pelo fato do seu coração e da sua vida não serem inteiramente espiritual, não estarem em perfeito acordo com a lei divina. Amados, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele sentia como se, é isso que ele está querendo dizer. Eles dizem, é como se fosse escravo de um tirano. Não que ele era, mas como se fosse. É isso que eles dizem, como se fosse escravo de um tirano que o usava para um serviço que ele detestava. Seu desejo predominante, notem a palavra predominante aqui, que nós estamos usando, pois era estar em perfeita conformidade com a lei santa, justa e boa, mas sentia que faltava muito, que muita coisa
estava errada. Ele não está dizendo que estava tudo bem com a sua disposição predominante e que faltava muito, que muita coisa estava errada. Vejam, de novo, as palavras do apóstolo Paulo, amados. É importante nós salientarmos. Ele diz: eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Amados, que será então que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Qual é o sentido da palavra aprovar? O que faço, não aprovo. O verdadeiro sentido da palavra, amados, aqui, com aprovar, é saber. É como se ele estivesse dizendo: o que faço, realmente não sei porque estou fazendo. Em outras palavras, ele quer dizer assim: não entendo porque estou fazendo isso. Na verdade, significa: eu não aprovo o que eu estou fazendo. Não é esse o meu entendimento dessas questões, de modo que, quando faço essas coisas, não me entendo, por assim dizer. Estou fazendo algo que é o oposto da ideia que eu tenho. Esse é o sentido da palavra aprovar. Não sei, não entendo e não aprovo. Por isso, é importante, como nós falamos, a percebermos de cada palavra, cada expressão. A outra palavra, amados, que devemos examinar é o verbo aborrecer. Algumas versões trazem odiar, porque essa é também uma palavra forte que está aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que não somente desaprova o que ele faz, mas que odeia, abomina-o. Estas são afirmações muito significativas aqui no texto. Por isso que quando nós estamos diante do texto, como nós falamos, é um texto difícil de interpretação, nós temos que nos atentar a cada detalhe. Veja o que nós já falamos. Tragam essas ideias que nós estamos pontuando e coloque dentro do versículo em questão. Focalizemos de perto este versículo 15, amados. É uma declaração tremenda, uma pequena amostra de análise, um notável exemplo de psicologia bíblica. Devemos entender claramente que o apóstolo Paulo não está dizendo que está sempre agindo mal e que nunca faz nada de bom. Isso seria ridicularizar a posição toda, amados. O apóstolo Paulo não está dizendo isso, mas alguns o têm interpretado desse modo, como se ele estivesse dizendo assim: tudo que eu faço é errado e não faço o que é certo. É evidente que ele não está dizendo isso aqui, amados. Não é essa a questão. O apóstolo Paulo não está dizendo que tudo que ele faz está errado. Não, e que ele nunca consegue fazer o bem. Mas alguns o têm interpretado dessa maneira e trazendo grande confusão. Veja, amados, em segundo lugar, embora eu afirme que o apóstolo Paulo aqui não está dizendo que ele sempre faz o que é errado e que nunca faz o que é certo, ao mesmo tempo, não temos o direito de inserir os termos às vezes. Sim, e nem o termo ocasionalmente, como alguns fazem, pois eles não se encontram no texto. Vocês verão que muitos comentaristas recorrem a essas palavras, e muitos pregadores também. E a sua única maneira de contornar a dificuldade que surge deles entenderem que a passagem está descrevendo um homem regenerado. Por isso, eles expressam o que Paulo diz nesse termos.
O que ocasionalmente faço, não aprovo, pois o que quero, ocasionalmente não faço, mas o que odeio, ocasionalmente faço. Insisto que é tanto um erro introduzir e inserir as palavras ocasionalmente e às vezes, pois elas não se encontram no texto, e nem a ideia do apóstolo Paulo. Como dizer que ele sempre fazia o que era errado e nunca o que era certo também? Então, amados, nós temos que entender, não temos que fugir do problema que o texto nos apresenta. Por isso que é importante nós sempre irmos passo a passo, ver cada detalhe que está no texto e lidar com cada dificuldade dele, pois não podemos inserir coisas que não estão lá, para que possamos fugir dos grandes desafios que a palavra de Deus nos aponta. Por isso nós temos que ter sempre o cuidado quando estamos diante da palavra de Deus. Não podemos ser afoitos e não nos apercebermos das dificuldades reais que o texto nos apresenta. Por isso, a nossa intenção sempre é ir vagarosamente, pois fazendo isso, teremos mais chances de não cometer erros. Devemos evitá-los, não que não possamos cometê-los, mas se nós formos vagarosamente, olhando cada detalhe, tentando entender a intenção de Paulo, automaticamente eliminaremos os erros. É claro que a dificuldade não sumirá do texto, por isso temos que lidar com ele. Não adianta fazer o que essas pessoas fazem, inserir inferências que o texto não faz, colocar às vezes ou ocasionalmente, isso não está lá, e isso não ajuda, com certeza não. E fazendo isso então, indo vagarosamente, estamos a nos expressar com o terceiro comentário neste ponto do texto. Se refere-se à palavra faço. Veja, o que faço? O apóstolo Paulo, ele diz isso, o que faço? Teríamos nós algum direito de dizer que o sentido que Paulo quer dar à palavra faço não se refere a ações, e sim somente a pensamentos e imaginações? Vocês verão que alguns comentaristas que afirmam que o homem aqui descrito é regenerado, falam dessa maneira. Dizem eles: você não deve entender isso no sentido de que Paulo está realmente fazendo essas várias coisas. Não. O apóstolo Paulo era um homem tão espiritual que, se pensava numa ação, já dizia: fiz isso. Ou se imaginava tal situação, ele dizia: tinha feito. Por isso, amados, naturalmente há um sentido em que isso é verdade, como vimos na exposição da parte anterior deste capítulo. Mas a minha pergunta é: teríamos o direito de confinar a palavra faço unicamente ao pensamento e à imaginação e de excluir as ações? Não podemos fazer isso. Mas como eu falei, as pessoas, elas são hábeis a fazer esse tipo de coisas, dar um sentido qual não está no texto, inserir para poder manter as suas conclusões de pé. Como nós falamos, não devemos julgar a sentença e depois juntar as provas. Não, primeiramente temos que juntar as provas e depois chegarmos a uma conclusão. Então aqui, muitos fazem isso, e nós não queremos, amados, fazer isso no texto, com certeza não. Por isso então, temos que continuar a olhar o que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer. Não podemos apenas
pensar que aqui o apóstolo Paulo está falando apenas de pensamentos e imaginações, e deixando de lado as ações. Não é isso que ele está fazendo, mas é isso que muitos dizem que ele está fazendo, quando na verdade não é. Em quarto lugar, amados, não seria óbvio o que temos aqui é uma descrição, não tanto do que só é ocasional, ou invariavelmente próprio deste homem, mas da vida dele em balanço, toda a sua vida, vista de maneira geral. Certamente uma leitura despreconcebida só pode levar a essa conclusão. Amados, bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Não invariavelmente, nem ocasionalmente, mas examinando a minha vida como um todo, fazendo dela um balanço. A verdade é essa. E sendo assim, amados, certamente podemos dar o próximo passo. Sendo essa a verdade a respeito da minha vida, visto como um todo e posta em balanço. Então, esta é a descrição de uma vida de frustração, derrota e fracasso. Estou indo longe demais? Se vocês pensam assim, minha resposta é remetê-los ao versículo 24, que diz: miserável homem que eu sou. Que evidentemente é uma descrição de fracasso, derrota e frustração. Sim, amados, quando nós entendemos, aqui está a consequência: miserável homem que eu sou. Assim, uma vez eu pergunto: quem está sendo descrito aqui no versículo 15? Vocês já fizeram essa pergunta para si? Vocês já se perguntaram quem ele está descrevendo? O que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Então a pergunta, amados, é verídica. Quem está sendo descrito aqui no versículo 15? É a mesma pergunta que eu fiz quanto ao versículo 14. Veja, quando nós estamos diante da Bíblia, é sempre importante fazermos perguntas. É sempre importante fazermos perguntas sinceras. É sempre importante, amados. Não devemos apenas decorrer o texto, mas devemos meditá-lo. Devemos nos aprofundar. Devemos olhar para o texto com reais inspirações, para que possamos chegar o mais próximo daquilo que o apóstolo Paulo, ou o escritor, está querendo nos ensinar. Por isso essa pergunta você tem que se fazer: quem será que está sendo descrito aqui no versículo 15? Para que não possamos fazer confusão, pois nós sempre temos que ter um claro entendimento de cada versículo, de cada expressão e cada palavra, pois assim o caminho sempre ficará seguro na nossa interpretação, na nossa conclusão, e extrair uma doutrina verdadeiramente bíblica para as nossas vidas, amados. Respondo então imediatamente que está claro que não é o homem não regenerado, porque este não tem conhecimento do tipo de conflito descrito neste versículo. Como eu já lhes tenho lembrado, o não regenerado sente-se seguro. Vocês se lembram do que já falamos do homem não regenerado? O homem não regenerado, ele não conhece o espírito da lei. O homem não regenerado não conhece o pecado. O homem não regenerado sente prazer no pecado. O homem não regenerado, ele se sente bem consigo mesmo em sua vida, em seu habitat de pecado, pois ali é o seu habitat natural. O seu habitat faz com que ele olhe para os outros homens e se julgue
e se coloque acima deles. Porém, ele sempre está seguro. Lembremos, amados, do que o apóstolo Paulo fala sobre o não regenerado. Ele mesmo dizia que excedia muitos da sua idade. Vocês se lembram quando ele era um fariseu? Quando ele observava a lei a sua vida toda? Porém, quando a lei e o mandamento se apresentou para ele, tudo mudou. Então, o homem não regenerado, ele não passa por nenhum conflito espiritual. O homem não regenerado, ele não tem nenhum desses conflitos que estão aqui descritos no versículo 15. Como nós falamos, ele se sente-se seguro, ele se sente-se à vontade. Sei, amados, que às vezes ele tem dor de consciência. Sim, muitas das vezes nós vemos que o homem não regenerado, ele pode sentir um certo remorso quando faz as coisas erradas, mas não é disso que estamos falando. Porém, eles nunca falam dessa maneira a respeito de si mesmo, que acabamos de ver. Não, nada, eles fazem apenas um pequeno lamentar, talvez com medo das consequências, ou às vezes eles não sentem arrependimento, mas o que eles sentem é apenas remorso. Sim, uma leve dor de consciência, mas eles nunca chegam a ter o conflito que está sendo apresentado no versículo 15. Amados, lembre-se do que falamos. Todo problema do homem não regenerado é que ele acha que está vivo. Sim, olhe para o mundo, veja, nesse exato momento, eles acham que estão vivendo, que estão felizes, que estão bem, que são muito saudáveis, que está em excelente estado e em excelente condições também. Amados, é importante termos essa descrição do homem não regenerado, pois, como ele gosta de dizer, sinto o homem moderno típico. Cito aqui o homem moderno e típico. Eles dizem, não digo que eu sou 100% santo, sabe? Ou eu sou a minha melhor versão. Não. Ou como o fariseu que olhou para o publicano, pois isso não é tão atual. Isso nós podemos ver na Bíblia. O homem típico, moderno, eles vão dizer essas coisas que eu acabei de dizer. Não digo que eu sou 100% santo, sabe? Mas eu estou tentando. Eles se comparam com outros homens. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o fariseu que olhou para o publicano. Eu não sou como este publicano. Você lembra das palavras dele? Mas ele dá a impressão de que possui 99% de santidade. Ele está muito contente consigo mesmo. Tudo parece ir muito bem. É aqui que está o problema. É aqui que nós identificamos, amados. Veja, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que ele mesmo, antes de estar vivo, verdadeiramente regenerado pelo Espírito Santo, ele se considerava vivo. Mas quando o mandamento surgiu, o mandamento que era bom, justo e santo, o matou. Por isso, amados, nós temos que entender o homem regenerado e o homem não regenerado. O homem não regenerado, ele vai dizer palavras como nós acabamos de citar. Ele vai dizer que ele não é 100% santo, mas 99%. Por quê? Porque ele olha em redor. A comparação dele é sempre com as outras pessoas. Assim como o fariseu fez com o publicano, ou o jovem rico, ou o apóstolo Paulo mesmo. Por isso, amados, devemos ter todo cuidado. Não devemos ficar nos comparando. O nosso padrão tem que ser Jesus Cristo, pois somos a sua imagem e semelhança. Entretanto, o homem retratado aqui conhece frustração e fracasso. Sim, o não regenerado nunca falaria
desse jeito. Ele não pode falar dessa forma. Não somente isso, amados, o não regenerado nunca condena o pecado como faz este homem aqui, que diz: o que faço não aprovo, não consinto nisso. Vocês veem, o homem não regenerado jamais emprega essa linguagem, como também nunca declara que odeia o pecado. Os homens amam o pecado. Você não vê nenhum pecador dizer isso de si mesmo ou do pecado. Às vezes fica muito contrariado consigo mesmo, quando sofre as respectivas consequências do pecado. Ficaria feliz com o pecado. Noutras palavras, amado, que não compreende nada da natureza do pecado e, portanto, não o odeia. Sim, o homem não regenerado, ele não odeia o pecado. Apenas nós que somos regenerados odiamos o pecado, pois amamos a santidade. Nós, nos momentos de sua melhor disposição de ânimo, o não regenerado pode ficar irritado com o pecado, às vezes. Mas aqui, na passagem que estamos expondo e que estamos nos atentando, temos um homem que odeia o pecado, uma coisa que o não regenerado nunca fez e jamais poderá fazer. Por isso, é importante para nós termos isso em mente. Temos essa descrição do homem não regenerado e do homem regenerado. Veja o conflito que é apresentado para nós. Veja, amados, que aqui está o homem regenerado, pois somente ele pode falar tais palavras. O não regenerado, ele ama o pecado. Como em certa parte da Bíblia diz que o homem bebe o pecado como água. Por isso, amados, nós temos que entender que o homem não regenerado nunca poderá fazer isso que está descrito no versículo 15. Ainda mais, o não regenerado nunca pode dizer e nunca disse o que quero. Ele ignora o significado da lei, não a entende e por isso não tem esse desejo de cumprir e honrar a lei de Deus e de viver em conformidade com ela. Deixemos que o próprio apóstolo Paulo fale isso no próximo capítulo, no versículo 7 e 8. A inclinação da carne, é isso que ele diz: a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A mente carnal, a mente do não regenerado, é isso que temos que ter em mente, amados. A mente do não regenerado odeia a lei quando realmente entende alguma coisa dela. Não o bastante, aqui temos um homem que não declara que a ama, que anseia em cumpri-la e estar sujeito às Escrituras. Não é, nem pode ser sujeito à lei e não a cumpre. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Já falamos sobre isso. E assim, eu repito que obviamente esse não é uma declaração do homem não regenerado. E como isso é importante, amados, quando nós fazemos essa descrição, quando nós temos essa descrição do homem regenerado e do homem não regenerado, de tudo aquilo que o apóstolo Paulo já nos ensinou, e tudo aquilo que nós já aprendemos. Quer dizer então do regenerado? Respondo cuidadosamente. O que aqui é dito sobre a experiência deste homem é, em certa medida, verdade a respeito da experiência do regenerado. Vou mais adiante, amados. É em certa medida verdade a respeito da experiência de todas as pessoas regeneradas. Não acredito na santificação completa, na perfeição isenta de pecado. Não. O homem que afirma que está inteiramente livre do pecado, que nunca comete um ato de pecado sequer,
num ou outro ponto, peca por errôneo entendimento do sentido do pecado. Não creio na completa erradicação do pecado. Não creio na santidade completa. Como indicamos claramente na exposição do capítulo 6, o homem regenerado ainda tem pecado em seu corpo mortal. Sim, em seus membros. Sim, mesmo após a regeneração, ele ainda tem uma luta a enfrentar, razão pela qual ele é exortado, como o apóstolo Paulo o exorta nos versículos 11, 12 e 13 daquele capítulo. Amados, a prova que nós somos regenerados e que estamos vivos é que lutamos contra o pecado. Há uma grande luta diante de nós. A nossa luta é constante, é diária contra o pecado. E nós não estamos livres ainda da presença do pecado. Mas temos que ter isso em mente, que ainda temos essa luta. Não estamos livres da presença do pecado. O pecado aí está. E nós temos então essa luta todos os dias contra o pecado. Por isso, a erradicação do pecado completa não é o que falamos. Nós não cremos na santificação completa, não. Mas cremos numa luta constante. Agora, amados, mas embora eu diga isso, é verdade, em certa medida, e tão somente em certa medida, a respeito do regenerado. Certamente, essa não é uma descrição do homem regenerado como ele é em geral. Não é uma descrição do homem a quem são feitas aquelas exortações, e de ninguém a quem são feitas aquelas maravilhosas declarações do capítulo 5 e capítulo 6. Devemos trazer à memória. Quando o homem regenerado cai em pecado, ele só pode dizer que fez algo que não acredita que se deva fazer. Ele tem consciência de que ainda não é perfeito, mas não fala de si mesmo como um homem que leva uma vida frustrada e derrotada, uma vida de fracasso para o pecado. Não. Se falar assim, significa que ele não está dando ouvido à exortação de Paulo, que diz: não reine o pecado em vosso corpo mortal. Por isso nós sempre falamos que devemos trazer tudo o que já lemos à memória. Veja, o apóstolo Paulo diz: se estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Essa são uma realidade de uma vida geral de alguém que é regenerado, não alguém que está sempre caindo no mesmo pecado, não alguém que está sempre praticando as mesmas coisas, não alguém que está frustrada e derrotada, mas há em nós sempre um arrependimento, um quebrantamento e um abandono do pecado. Amados, podemos cometer os pecados mais terríveis, mas não ficar neles, não amá-los. Lembre-se que nós odiamos o pecado. O homem regenerado, ele não vive de mãos dadas com o pecado. Ele rompe com o pecado, porque agora não é mais escravo do pecado, mas é escravo de Cristo. Não é mais escravo da lei, mas da graça. Por isso é importante, amados, entendermos a regeneração. Por isso é importante entendermos os conceitos do homem regenerado e do homem não regenerado. Sim, amados, devemos fazer isso, porque como falamos, o homem regenerado, quando ele cai em pecado, ele se depara com a horrorosidade do pecado, com a terrível aparência dele e com o que ele quer dizer para nós. E ele só pode dizer que fez algo que não acredita que se deva fazer. Ele sente o pesar do pecado. Ele sente o quão o pecado é terrível. Ele tem consciência de que ainda não é perfeito, mas não fala de si mesmo como um homem que leva uma vida de escravidão ao pecado,
uma vida frustrada e derrotada pelo pecado, uma vida de fracasso. Não, amados. Significa que ele não está dando ouvido, como nós falamos, ao que o apóstolo Paulo disse, e que essa seja uma verdade para você. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. E não pode ser a descrição de Paulo, que pode escrever: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Filipenses 3, 13 ao 21. Você pode ler depois em sua casa. Portanto, rejeito a ideia de que esta declaração é sobre o homem regenerado, e este considero em suas melhores condições. Concluo, amados, então, declarando o seguinte: o versículo 15, podemos dizê-lo com certeza, diz a respeito ao homem que chegou a ver o caráter espiritual da lei e vê que deve cumpri-la. E na verdade, a descrição de um homem que quer cumprir a lei, porém que na prática vê que não pode. Ele vê que a lei é espiritual, admira, deseja cumpri-la, mas ainda que tente quanto puder e quiser, não a consegue cumprir. Sugiro-lhes que o versículo 15 não diz nada mais do que isso é tudo que o apóstolo Paulo teve a intenção de dizer nesse ponto. Dito noutros termos, este versículo nada é senão um relato do que a verdade a respeito da prática real e concreta do homem descrito no versículo 14. Esta é a verdade sobre o homem carnal, vendido sobre o pecado, e que não o bastante vê o caráter espiritual da lei. Ele vê essa realidade, mas não a consegue atingi-la. A lei não habilita a cumprir a lei. Termino fazendo uma pergunta: porventura este versículo diz mais alguma coisa? Com certeza não, amados. Por isso, amados, nós temos que ter isso bem firmes em nossas mentes. O apóstolo Paulo, ele nos mostra essa doutrina. O apóstolo Paulo, ele nos conduziu até aqui, para que no próximo culto possamos então caminhar pelos versículos que vêm adiante, pois nós retomaremos aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por isso nós temos que ter bem claro em nossa mente os conceitos do homem regenerado e os conceitos dos homens não regenerados, pois o conflito que se apresenta, amados, é importante, e tudo que nós falamos até aqui também é. Por isso, hoje, nessa noite, o que nós temos que entender é que a lei, ela não habilita a cumprir a lei. Como nós falamos, a lei muitas das vezes até restringe o pecado, mas nada pode fazer além disso. A lei, ela não foi dada para regenerar. A lei, ela não foi dada para nos capacitar. Por isso nós temos que ter outra coisa em mente aqui, e nós não podemos deixar isso de lado. Para que a lei foi dada? Qual o intuito da lei? Para que a lei foi entregue a nós? Como a lei age em nós? Como a lei age no não regenerado? Por isso nós temos que ter essas bases, amados. Olhar para o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Entender de maneira cada vez mais firmes. Pois se o apóstolo Paulo está nos ensinando essa doutrina, é porque ela é importante. Pois o que faço não aprovo. Veja, amados, olhemos aqui para que possamos entender. Os capítulos que virão a seguir nos ajudarão a ver isso com mais clareza. Mas então, encerramos nessa noite, e que o Espírito Santo nos faça crescer, para que nós possamos assim ter esse crescimento firme, concreto, pois
querer cumprir a lei é uma verdade, amados, que precisamos entender. O homem não regenerado, ele não tem nenhum apreço pela lei de Deus. O homem não regenerado, ele não deixa de não amar o pecado, ele ama o pecado. Por isso hoje, nessa noite, tudo que olhamos com tão cuidadoso, tudo que olhamos de maneira cuidadosa é importante. E que o Espírito Santo possa direcionar as nossas vidas, amados. Não somente hoje, mas nas partes que virão. Pois para nós ter esse crescimento e caminharmos com segurança dentro da carta. Vamos orar, vamos agradecer a Deus hoje nessa noite, amém? Senhor Deus, muito obrigado, pois olhamos, ó Pai, o versículo 15 e percebemos, ó Pai, a doutrina que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E conseguimos ver, ó Pai, o quão ela é importante para nós. Pai, o que eu quero te pedir é que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, o nosso coração para que possamos entendê-la. De maneira, ó Pai, a qual nós possamos viver, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus.